Por que o meu bebê, a minha criança, não aceita o colo de outras pessoas? Porque assim que chegamos nos lugares, ele se esconde, não cumprimenta ninguém, chora, se agarra em mim, porque o meu bebê só aceita o meu colo. É sobre isso e como conduzir tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo no canal. Eu sou a Carol Janiro, sou psicóloga, sou mãe. Por aqui no meu canal você vai encontrar muito papo a respeito de desenvolvimento infantil, especialmente a respeito de primeira infância. E eu estou gravando esse vídeo hoje porque essa é uma situação e uma dúvida muito frequente, inclusive apareceu novamente na última caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui meu arroba, lá a gente conversa muito também a respeito de desenvolvimento infantil, primeira infância, e a dúvida é justamente essa: o porquê de o bebê, a criança, estranhar pessoas e lugares, se esconder, não querer cumprimentar, e antes talvez o bebê era todo sociável, a criança era toda aberta e sociável, e de repente começou a estranhar, demonstrar medo, vergonha e recusar esse contato. E eu posso te dizer que em algum momento você vai viver uma situação assim ou parecida com a sua criança, mesmo que ela seja muito aberta, mesmo muito disponível aí ao contato social, mas em algum momento com mais intensidade ou com menos intensidade, talvez ela se sinta mais insegura e se recuse, pelo menos no primeiro momento, ao contato social assim. E principalmente nesses casos de quando o bebê, a criança não estranhava ninguém em nenhum lugar e de repente começa a recusar contatos, a gente costuma se assustar um pouco e até ficar um pouco perdida em como agir. Mas quando a gente entende o porquê isso acontece, fica muito mais tranquilo de conduzir, porque a gente também se tranquiliza em relação a essa situação. O primeiro motivo pelo qual o bebê, a criança, pode recusar o primeiro contato aí com outras pessoas, com pessoas diferentes do convívio ou lugares diferentes também, pode recusar colo, pode se recusar a cumprimentar no primeiro momento também, diz respeito à construção do vínculo desse bebê com as suas figuras, que são as bases ali do apego seguro, que a gente chama desse bebê, que normalmente ali é a figura da mãe, a figura dos principais cuidadores, né? Aquelas figuras que a criança já está habituada ali no dia a dia mesmo, que passa muito tempo do dia junto com ela. Então, quando a criança recusa esse contato ou recusa o colo com uma pessoa que é diferente do convívio ali dela, ela tá simplesmente respondendo a um instinto de sobrevivência que não é racional, ela não planeja aquilo, ela não tá fazendo aquilo porque ela quer, ela está respondendo a esse instinto que diz para ela que só é seguro quem é conhecido, ou o que é conhecido, no caso de ambientes também. Ou seja, não tem nada de errado com o seu bebê, com a sua criança, muito pelo contrário, é até saudável que ela demonstre isso em algum momento. De novo, algumas crianças com mais intensidade, algumas crianças com menos intensidade, e isso também tem a ver com características da personalidade da sua criança. Mas a criança começar a reconhecer quem são as suas bases de segurança, de apego seguro, é super saudável para o desenvolvimento tanto emocional, tanto da vinculação mesmo de apego, vinculação emocional, tanto para proteção desse instinto aí que a criança tem de sobrevivência. Isso é muito importante para a criança, então é natural ao desenvolvimento dela. E eu sei que é muito cansativo às vezes a gente querer dividir o colo ali um pouquinho, né, dividir a atenção da criança com outra pessoa pra gente descansar um pouquinho, e a criança só quer saber da gente, porque justamente a criança tem certeza da segurança com a gente, porque ela tem um vínculo mais estabelecido com a gente. Então, a melhor dica que você pode oferecer para quem tá tentando também quebrar essa barreira inicial com a criança e estabelecer um vínculo ali é não forçar a barra desse contato e desse cumprimento inicial, forçar a barra da criança já ir pro colo, mas antes de tudo, tentar criar esse vínculo, essa conexão com a criança. Então, passar mais tempo com a criança, brincar com ela, ganhar mesmo a confiança da criança pelo interesse e pelo tempo de qualidade que essa pessoa vai dedicar e vai passar junto ali com essa criança. A criança precisa disso para estabelecer um vínculo, uma conexão e se sentir à vontade com a pessoa, com o ambiente. É uma construção mesmo. Imagina só a gente precisar ir pro colo, abraçar alguém que a gente não tem contato, que a gente nunca viu na vida ou que a gente raramente vê, né? Que a gente não tem muita intimidade, assim, a gente não fica mesmo encostando, abraçando o tempo todo, né? Com tanta intimidade assim com quem a gente não tem uma intimidade que foi construída, um vínculo que foi construído, não é? Então, pro bebê, pra criança é a mesma coisa.
ainda que sejam pessoas da família. Eu recebo muito, né, que às vezes a criança mora ali com o pai, com a mãe, mas a criança só quer ficar com a mãe mesmo, mas também tem relação com isso, né? Também tem relação com a forma como está sendo construído esse tempo de qualidade, esse vínculo da criança, do bebê com a outra figura ali, mesmo que seja uma figura frequente que a criança vê sempre, né? Que a criança até convive de uma certa forma, mas o vínculo não depende só da exposição mesmo ali, da convivência, mas depende de uma construção e de uma conexão que é mais intensa e é importante para a criança. Além disso, o bebê vai começar a viver ali em algum momento do desenvolvimento dele, e isso pode ser por volta dos 9 meses de idade, mas um pouquinho antes ou um pouquinho depois também. E aí, ao longo do desenvolvimento dos primeiros anos de infância, isso pode acontecer com um pouquinho mais de intensidade ou com um pouco menos também, que é a fase de angústia de separação. É aquele momento em que o bebê percebe que ele é uma pessoa, né? Que ele é um ser individual, que ele é separado da mãe, porque antes disso eu já tenho um vídeo aqui explicando a respeito de esterogestação. É muito importante você entender isso, porque o desenvolvimento infantil ele é consolidado em etapas, então ele depende de uma etapa ser consolidada para outra etapa se iniciar também. Então nos primeiros meses de vida o bebê ele acredita que ele é uma pessoa só com a mãe, que ele tá ali grudadinho com ela, e a partir ali dos 8, 9 meses, 10 até um aninho de idade, o bebê começa a perceber que a mãe pode ir para outro lugar e o bebê não tá necessariamente grudado com ela. Ele começa a se dar conta que o corpo dele não é um só com o corpo da mãe. E de novo, ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, essa compreensão de identidade, né, de ser um indivíduo separado da mãe, pode ficar muito mais evidente para o bebê e ele começar mesmo a demonstrar alguns comportamentos que vão reafirmar para ele a base de segurança com a mãe. Porque pensa bem, na cabeça do bebê, se até ontem ele era uma pessoa só com a mãe e agora ele se deu conta de que não, né, de que ela é uma pessoa independente dele, de repente ela pode ir para outro lugar e ele pode ficar ali sozinho, né? Ele pode não ver a mãe de novo. E o bebê não tem mesmo esse conceito, essa noção de tempo e espaço e de permanência, que a gente chama permanência do objeto. Ou seja, ele realmente acha que quando alguém ou alguma coisa sai do campo de visão dele, aquela coisa desapareceu. Ele não tem a compreensão ainda de que essa pessoa, né, esse objeto só está em outro lugar e vai retornar. Então é por isso que quando o bebê é exposto a lugares diferentes, pessoas diferentes, ele tende a querer reafirmar essa base de segurança, de apego, para se certificar, para certificar ali aquele instinto que não é racional, né, mas é um instinto de sobrevivência, para garantir que ele vai estar bem, que ele vai estar seguro e que a base de segurança dele vai continuar ali respondendo e transmitindo para ele a segurança que ele precisa. É por isso que o recomendado é a gente não forçar o contato do bebê quando ele não estiver à vontade, né, do bebê, da criança, quando ela não quiser abraçar e no colo. Isso inclusive tem a ver com ensinar a criança a respeito de limite corporal, de segurança mesmo, né, proteção contra abusos e toques indesejados. A gente já tem um vídeo também no canal, eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link de como a gente pode tratar sobre esse assunto com as crianças. E quanto menos a gente forçar esse contato e respeitar esse momento ali, essa fase da criança, mais facilmente a gente vai transmitir essa ideia, essa sensação de segurança que a criança precisa, que é uma necessidade mesmo válida do desenvolvimento dela, e mais a gente vai ajudar a nossa criança a se sentir tranquila para se abrir ao contato social posteriormente. Então lembra, o desenvolvimento sempre depende da consolidação de uma necessidade, de uma etapa, para a próxima etapa acontecer bem. Então ela vai depender disso, de ter essa necessidade suprida, bem suprida, para que as próximas aconteçam de uma maneira mais tranquila. Lembrando que sempre a gente pode ensinar para a criança, claro, desde cedo, a respeito de etiqueta, de boas maneiras, de cumprimentar as pessoas, de respeitar as pessoas, mas a gente não deve forçar esse contato, até porque a melhor maneira como a criança vai aprender sobre respeito é se sentindo respeitada também. E por mais que a gente ensine a respeito de boas maneiras, em alguns momentos ali, né, da fase de desenvolvimento que a criança tá vivendo, isso não vai simplesmente fazer sentido e o instinto vai falar muito mais alto
mesmo ela vai buscar suprir de alguma forma essa necessidade. Então, se a gente facilitar isso para a criança, vai ser muito mais tranquilo para todo mundo. E eu sei que em muitos casos o que pega muito mesmo é a nossa preocupação com a validação social, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar a respeito da educação que eu estou dando para minha criança, para o meu bebê, ou que minha criança, meu bebê tá muito apegado a mim, que depois não vai aceitar o colo de ninguém. Mas eu tenho certeza que se você entendeu esse vídeo, se ele fez sentido para você, você também entendeu que essa reação não é nenhuma reação tão catastrófica assim no desenvolvimento da criança, muito menos vai ter um impacto negativo na socialização dela mais à frente, que costuma mesmo acontecer, né? Essa abertura social da criança costuma acontecer mesmo por volta ali dos 3, 4 anos de idade. Antes disso, não faz muito sentido mesmo ali para a cabeça da criança ela ter que se vincular socialmente com outras pessoas que não fazem parte do convívio nuclear ali, né? Do apego seguro dela mesmo. Então não se preocupe tanto assim com a validação social, é comum mesmo, as pessoas nem sempre vão aprovar todas as nossas escolhas e condutas com relação à nossa criança. Se você sentir necessidade, se for alguém ali do convívio um pouco mais frequente com você, com a sua criança, é legal você explicar o que a gente conversou aqui nesse vídeo, até porque muitas pessoas mesmo acabam reproduzindo só um senso comum do que vai passando de geração em geração e não se atentam muito a questões do desenvolvimento infantil, porque não é comum a gente falar sobre isso. Então talvez seja legal você trazer algumas informações ali, mas se você sentir que não é o caso também, tenta ficar em paz com isso, só releva ali a situação, diz pra pessoa que a criança tá numa fase mesmo de um pouquinho mais de receio, que é natural, que você já até leu a respeito e que provavelmente isso logo vai passar, e tenta acolher a sua criança, respeitar o tempo dela ali. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui embaixo se você está vivendo, se você já viveu essa fase também e se essas dicas te ajudaram de alguma forma. Aproveita, já avalia o vídeo, se inscreve no canal também para não perder os próximos papos por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!